Valendo! Fala, galera do canal da Academia Perfit. Hoje eu estou aqui com a senhorita Renatiele, a nossa nutri da academia, que está dando uma força para a galera perder um pesão aí. E ela vai começar a me ajudar a perder um peso agora, porque eu ganhei mais de 6 quilos nessa quarentena, não tive vergonha nenhuma na cara. Estou gravando os vídeos para a academia, estou uma bola no vídeo, estou parecendo um boi. E comecei um processo aí com a Rê, ela está me ajudando. Vamos ver, Deus que ajude eu ser disciplinado para conseguir. Mas, Rê, preparei umas perguntinhas para você. Antes de qualquer coisa, se apresenta aí para quem não te conhece. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a nutricionista Renatiele Pasquale e estou com uma parceria aí, né, Eduardo, com a Hiperfit, e estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Você, cliente da Academia Perfit, você tem 66% de desconto na consulta da dona Renatiele, se você for cliente da Academia, né? Se não, aí você se entende com ela depois, a gente vai deixar o contato dela aí, se vocês quiserem acessar. Mas vamos lá. Rê, tem umas perguntas aqui, eu tenho umas dúvidas, e vamos lá. Rê, carboidrato, ele engorda? Boa pergunta, Eduardo. Então, na verdade, o que faz a gente engordar é sempre o total de calorias do nosso dia, né? Se a gente consumiu mais calorias do que a gente gastou nas nossas atividades cotidianas e com os exercícios físicos, então o que acontece? A gente engorda, né? Independente de onde vêm essas calorias, seja dos carboidratos, né? Então as massas, os doces, os pães, seja das proteínas, como as carnes, por exemplo, ou de gorduras, né? Então, alimentos gordurosos, frituras, óleos. Então, o que vai importar e vai fazer a gente engordar ou não é o total de calorias no dia, tá? Só que, assim, os carboidratos em excesso, principalmente os brancos e os refinados, né? Então, as farinhas brancas, o arroz branco, né? A massa da pizza, por exemplo, os doces, açúcares em geral, são carboidratos refinados, ou seja, eles são absorvidos muito rapidamente pelo nosso corpo e ficam disponíveis ali para a gente usar, né, como combustível. Conforme a gente não gasta, ele é acumulado em forma de gordura. Então, esse carboidrato mais refinado, ele favorece esse acúmulo de gordura, né? Então, isso sim, isso ele faz. Então, o que é importante? Reduzir o consumo de carboidrato, né? Então, eu sempre indico um acompanhamento nutricional, porque o cálculo vai ser feito especificamente para você, para a tua rotina e para a quantidade de energia que você precisa no dia, né? Então, para não faltar e nem ter em excesso. E substituir esses carboidratos pelas versões integrais, por exemplo, né? Então, a gente tem arroz integral, pães integrais, né, cereais que são aí interessantes por ter muitas fibras, como a aveia, por exemplo, né, então é importante fazer essa troca, e lembrar também que o açúcar é o carboidrato, né, porque muitas vezes as pessoas acham que o carboidrato é só aquele arroz branco ou o pãozinho francês, então muitas vezes tira do prato o arroz, né, às vezes tira o feijão e aí depois come um doce. Então, o que ela fez? Ela só substituiu um carboidrato por outro, né? E ambos aí podem fazê-la, né? Fazer essa pessoa engordar. Entendi. Então, só para ver se eu entendi aqui. Como você disse, tudo demais é veneno. Seja o carboidrato, seja a proteína, seja a gordura. Se eu comer em excesso, não gastar, eu vou engordar, certo? Os três macronutrientes, independente de qual seja. Se eu comer demais e ele não virar energia, eu vou engordar, certo? Exatamente, isso mesmo. Tá. E aí você falou para substituir o carboidrato, os brancos, né? Por Isso. integral, por causa da velocidade de digestão, é isso? O corpo gasta um pouco mais de energia para digerir esse alimento. Estou errado? Estou falando besteira? Na verdade, o que muda é o índice glicêmico, né? O que é isso? O índice glicêmico é a velocidade com que esse carboidrato é digerido e absorvido em glicose pelo nosso corpo, né? Ou seja, seria o tempo aí entre a digestão até esse açúcar ficar disponível na nossa corrente sanguínea, né? Então, utilizando esses carboidratos integrais,
essa velocidade é mais lenta, ou seja, ele vai demorar mais para fazer digestão, absorção e para cair na nossa corrente sanguínea. Então, isso ajuda com que a nossa glicemia fique estável, né? Que é até uma estratégia que a gente utiliza muito com as pessoas diabéticas, para não ter esse aumento aí abrupto de glicose no sangue, né? Então, para quem quer também emagrecer, esse aumento brusco de açúcar no sangue também vai favorecer o acúmulo de gordura, né? Além que o açúcar também envelhece, né? Então, mulherada, tomar cuidado, né? Tem que lembrar que o açúcar envelhece também aí a nossa pele e piora também a imunidade, né? Então, para essa época agora, não é nada legal isso. Jesus, preciso parar com chocolate. Rê, vamos lá, essa galera que toma água com limão logo cedo, achando que vai emagrecer, ajuda mesmo ou é lenda isso aí? Isso funciona? Ah, boa! Ótima também essa pergunta, né? Água com limão. Muitas pessoas ainda acabam utilizando essa estratégia. Só que assim, gente, o limão, ele é ótimo, né? Ele é riquíssimo em vitamina C. Essa vitamina C ajuda a nossa cicatrização da pele, né? Quando a gente tem algum machucado, passa por alguma cirurgia, ela vai melhorar a nossa imunidade, né? Então, vai manter ali o nosso sistema imunológico funcionando bem. Porém, para emagrecer, não existe nenhum estudo, né, que demonstre isso para a gente, tá? Então, o limão traz vários efeitos benéficos, porém, no emagrecimento diretamente, ele não vai auxiliar, tá? Então, assim, é mais um mito, né? E fora que tem que tomar cuidado, porque para as pessoas que têm gastrite, por exemplo, esse excesso de acidez pode aumentar a dor dessas pessoas, porque a gastrite, né, o que é? É uma lesão na mucosa do estômago. Então, se essa mucosa está inflamada e a pessoa ainda vai lá e consome água com limão, essa acidez pode piorar mais ainda, tá? Dependendo do grau da gastrite. Fora que o limão também prende o intestino, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? Quando eu vou atender os pacientes, então, principalmente mulheres, né, que já têm uma facilidade para ter a constipação intestinal por conta do baixo consumo de fibras, é muito comum tomar água com limão com a finalidade de querer emagrecer e acabar não emagrecendo e ainda prendendo o intestino, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, certo? O que vai mesmo ajudar no emagrecimento é essa balança aí que a gente falou, né, falando dos carboidratos, então gastar mais do que a gente consome. Tá vendo? Coloca só mais 2 gotinhas de adoçante aí que fica melhor, só limonada aí. Rê, Pode utilizar o limão para quem gosta de limão, usa para temperar a salada, né? A não ser que a pessoa realmente goste da água com limão, né? Não precisa se forçar a tomar achando que vai ter algum efeito termogênico, que vai emagrecer, porque nisso realmente não vai ter resultado. pois é. Rê, e ficar sem comer? Ajuda? Como que é o processo disso? Porque eu sei um pouquinho disso e eu sei que ficar sem comer, o teu corpo vai baixar seu metabolismo, né? Mas diz você aí, eu falando leigamente. Então, exatamente, né? Então, essa também não é uma estratégia boa para quem está procurando um emagrecimento, tá? Ficar muito tempo sem comer faz com que o nosso corpo faça exatamente isso que você comentou, reduz o metabolismo. Por quê? O corpo entende que não tem alimento, né? Conforme não tem alimento, o corpo tenta poupar, né? Poupar energia como uma forma de sobrevivência. Tá, é assim que o nosso corpo entende, né? Que está faltando comida, inclusive isso pode gerar até um aumento de hormônios, né? O hormônio do estresse, que é o cortisol. Com a subida desse hormônio do estresse, aumenta a nossa vontade de consumir doces e gorduras, então, né, acaba se tornando um ciclo vicioso. Exatamente, sobe o hormônio do estresse, aumenta a vontade por consumo de doce e gordura, pode gerar uma compulsão alimentar, né, que é quando as pessoas se alimentam de grandes quantidades de comida de uma só vez e depois sente culpa, né, então pode levar a um transtorno alimentar por conta disso, e fora que é isso, né, você se priva por um período, você vai ficar com muita fome, e aí quando você vai se alimentar, você acaba consumindo quantidades grandes de comida ou alimentos calóricos, gordurosos, porque a gente não consegue nem pensar, né, parar e programar o que vai consumir durante o dia.
né? Então, a indicação é não ficar muitas horas sem comer, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com lanchinhos intermediários, né, para reduzir o volume da refeição, principalmente do almoço e do jantar, né, evitar aquele consumo exagerado de alimentos de uma só vez, e sempre dentro da sua rotina, né? Então, dá para fazer um lanchinho aqui? Dá, ótimo, vamos colocar. Não dá para fazer? Ok, vamos trabalhar os outros horários. Então, tem que ser uma estratégia bem individualizada para que essa pessoa não fique muito tempo sem comer. Tá vendo? Você aí que tá querendo emagrecer e vai ficar sem comer o dia inteiro, depois você vai se empanturrar de doce. Rê, Mesmo. essa é direta para mim. Essa daqui, meu, como é que eu posso melhorar a minha queima de gordura? Ótima pergunta. A gente escuta muitos relatos, né? Acho que você ainda que está lá dentro da academia, que as pessoas comentam muito, que eu tenho metabolismo lento, né? Então, assim, a gente sabe que com o envelhecimento, né? Então, a gente chega lá nos 30, depois nos 40, nos 50 anos, com o processo de envelhecimento, nosso metabolismo realmente cai, né? Então, isso não tem como a gente modificar. O que a gente tem que fazer é tentar aumentar esse metabolismo, por exemplo, por meio de exercícios físicos, né? Que ajuda bastante. Mas uma alimentação bem equilibrada ajuda muito nessa questão da queima de gordura. Tá? Então, o que eu percebo muito na minha prática clínica é que esse metabolismo lento vem da deficiência nutricional. Então, geralmente as pessoas que referem isso, que nossa, que treina, que faz muito exercício, que come pouco muitas vezes, só que ela não consegue otimizar essa queima de gordura, muitas vezes é porque está faltando nutrientes, tá? Então, faltou nutriente, aí o que acontece? O corpo acaba não queimando de uma forma ótima, né? Então, tem alguns minerais, principalmente, que atuam diretamente nessa queima de gordura, como é o caso do cromo, né, do selênio, do cálcio, do magnésio. Então, tem vários minerais que ajudam. Então, o que é importante? Ter uma alimentação bem equilibrada, com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para fazer essa queima otimizada de gordura. E aí, uma dica que eu dou sempre para quem faz exercícios físicos com esse objetivo, né, de redução de gordura corporal, é evitar os carboidratos simples antes e depois do treinamento. Tá? Porque se a gente consumir o carboidrato simples, o que aconteceu? A gente está com muita glicose circulando na nossa corrente sanguínea. Se a gente tem muita glicose, a gente vai usar essa glicose para fazer o exercício, né? Então, a gente acaba não mobilizando gordura corporal, tá? Então, esse é um erro muito comum aí para quem quer emagrecer. Agora, se o objetivo for outro, eu quero só ganhar massa muscular, ok, vai te dar bastante energia para você fazer um treino intenso. Agora, se o objetivo é emagrecimento, aí já não é legal, tá? Vai bloquear a tua queima de gordura. Depois do exercício, a mesma coisa. Por que o meu corpo vai continuar queimando gordura se eu tô com um monte de glicose lá no meu sangue? Né? Então, acaba prejudicando bastante. Eu vou falar uma coisa aqui, se eu estiver falando besteira, você me corrija, tá? O nosso corpo ele só entende duas coisas, aminoácidos e glicose, né? Tudo que a gente come, ele transforma nisso, certo? E aí a glicose que a gente comeu vai para a corrente sanguínea para poder virar energia para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer, certo? Certo. Se a gente não está devidamente abastecido de glicose no momento do exercício, o corpo vai buscar a quebra de gordura para poder transformar isso em glicose para a gente poder fazer o exercício. Estou certo ou estou falando besteira? É uma dúvida que eu sempre tive. Se não tem, se não tem glicose circulando, o corpo vai buscar meios de fazer glicose para poder você continuar fazendo seu exercício. Entende? Beleza. Entende? E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente até. No próximo vídeo a gente grava disso. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, e o tal do jejum intermitente? Ele ajuda para a gente treinar em jejum. Treinar em jejum ajuda, não ajuda? Eu acho que entra mais ou menos nisso que a gente acabou de falar, não é? Exatamente, isso mesmo, tá? Então, essa questão do treinar em jejum, né? Muitas pessoas querem aí otimizar essa queima de gordura, muitas vezes porque acha que tem também um metabolismo lento e vai treinar em jejum mesmo, achando que vai queimar mais gordura. Só que, na verdade, o que acontece, né? Pela Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva, isso não é recomendado.
por conta que para a gente transformar aí, né, a gente não tem glicose, né, porque a gente estava falando na questão anterior, se a gente não tem glicose, não tem substrato na corrente sanguínea, o que o nosso corpo faz? Ele pega o glicogênio muscular e hepático, que é uma reserva de glicose que a gente tem. Da onde que vem essa reserva? Por exemplo, se a gente consumiu muitos alimentos na noite anterior, pode ser que a gente tenha usado essa reserva a noite toda e ainda tenha sobrado um pouquinho de manhã. Mas se você está com a alimentação bem regrada, você não vai ter muita reserva pela manhã. Por isso que é muito importante o café da manhã, para repor essa reserva. Então, você imagina que pela manhã a gente está com essa reserva zerada e eu preciso de glicose. O que o corpo vai fazer? Pegar a gordura, né, para gerar glicose, só que para ela gerar glicose a partir da gordura, ela precisa de aminoácido. O aminoácido vem dos nossos músculos. Ou seja, isso mesmo, ou seja, para a gente gerar uma glicose em jejum sem ter nenhuma reserva energética, a gente vai ter que degradar músculo e tecido gorduroso. Então, o que acontece? A gente pode perder massa muscular, né, excessivamente. Cataboliza, né? Exatamente, então a gente acaba catabolizando para gerar energia. Queima gordura? Queima, mas músculo também, tá? Então, o que isso gera? Flacidez. Né? Então, que é uma coisa que a gente não quer, né? A gente faz exercício físico para não ficar flácido. Pois é. Me corrija se eu estiver errado também. Eu já ouvi falar sobre isso, tá? Aeróbio em jejum, mas ele tem que ser feita numa intensidade de 60% da sua capacidade máxima. Tipo, ao invés de você correr, você vai fazer uma caminhada numa intensidade média por um período de 40 minutos a 1 hora. Tá certo isso ou é besteira? Então, pode até ser uma estratégia legal, né? Acho que para quem quer, para quem gosta, para quem não passa mal, né? Porque muitas pessoas vão tentar fazer esse treinamento em jejum e passa mal, então, nesse caso, eu não indico de jeito, né? De forma alguma, porque pode causar uma hipoglicemia, uma hipotensão, e isso também causa, né, efeitos deletérios ao nosso corpo. Se a pessoa não passa mal, já está acostumada, o que ela pode fazer? Aumentar um pouquinho a quantidade mesmo de carboidratos na noite anterior, né, para ela ter pelo menos um pouco de reserva ainda pela manhã, que é aquela coisa que a gente acorda e não tá com fome ainda, sabe? Quando a gente comeu muito na noite anterior, acordo e, nossa, parece que ainda tá fazendo digestão. Então, aí é você isso. vai no japonês, no dia anterior. Bem alimentada, então ela pode fazer um exercício, só que é isso que você falou, né? Evitar uma intensidade muito elevada, né? Então, Exato. é uma estratégia. Em déficit calórico não é recomendado. Não é Altas recomendado. intensidades. Exatamente, por conta disso, a gente vai utilizar a própria musculatura como substrato energético. Mesmo quando a gente fica muitas horas em jejum durante o dia, acontece a mesma coisa. Acabam-se as reservas de glicogênio, o corpo vai buscar formas de produzir uma nova glicose, só que ela utiliza gordura e proteína, né? E musculatura também, tá? Então, isso pode gerar aí a tal da flacidez, né? Da pele, porque o músculo sustenta a pele, né? Então, pode causar flacidez. Tá vendo, garota e garoto juvenil aí que acha que vai emagrecer ficando sem comer e no outro dia quer se matar fazendo aeróbio em jejum? Presta atenção na dica da Nutri para você não fazer besteira. Gente, é isso aí. Conversei com a nossa Nutri, que nos atendeu aqui com muito carinho, doutora Renatiele Rosiane. Rosiane é o nome antes de casar, né? Agora casou, mudou o nome, né? Tem Rosiane ainda, mas agora tem mais o Pasquale. Tá certo. Gente, conversei aqui com a Rê. Mais alguma consideração final aí para a galera, Rê, que nos acompanha, que nos segue aí no canal da academia? Eu deixo assim, aberto, né? Eu fico à disposição. Se as pessoas tiverem dúvidas, podem enviar. A gente vai gravando novos vídeos aí para tirar a dúvida do pessoal. É isso aí, então, galera. Vocês ouviram a Nutri. Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, dá seu like aí, deixa sua dúvida, que a gente prontamente, assim que possível, vamos esclarecendo as dúvidas de vocês. Beleza? Rê, quero te agradecer a participação aqui. Vamos fazer mais vídeo para instruir o pessoal aí, que tem muitas dúvidas ainda sobre alimentação, e eu tenho também. E aí a gente cai para dentro disso daí para ajudar a galera. Beleza? Pessoal, grande abraço a todos, se inscrevam no canal e valeu!